Deus. É a convivência. É Por isso que é desse jeito, alguns. Aí muitos falam assim, a igreja é diferente. Não, a igreja não é para ser diferente. A igreja é para trazer o reino de Deus só. Só. A igreja de Cristo é para manifestar um reino e a verdadeira só. A igreja não é para ser diferente, nem melhor do que essa ou do que aquela. A igreja é para pregar a palavra e trazer o reino à existência. A igreja não tem que ficar com disputa. A igreja tem que anunciar um reino, a palavra. Segundo a direção do Espírito. Todo dia que Deus permite eu e você abrir os olhos. Pega isso aqui que Ele está mandando te dizer. Todos os dias que Deus permite pela manhã eu e você abrir os olhos, Ele está olhando para mim e para você individualmente e está dizendo assim, hoje eu estou te dando mais uma oportunidade. Hoje eu estou confiando em você. Hoje eu estou acrescentando a tua fé para você fazer diferente na minha presença, no meu reino. Quem está entendendo? Todos os dias que Deus te dá. Aí está fazendo o quê com a vida? O que quer. Da maneira que quer, do jeito que quer. Fica fazendo um monte de projeto. Senhor, entra no meu projeto. Entra no meu propósito aqui, ó. Aí está pedindo várias coisas. E Deus está dizendo assim, você está me pedindo um monte de coisa, eu estou te pedindo só uma. Se você fizesse uma da que eu estou te pedindo, que é obedecer e andar pelo meu espírito, tudo que você está pedindo para mim já é teu. Tudo que você está pedindo já é seu, você não entendeu ainda. Certa vez eu ouvi assim no monte quando eu estava orando. Para de ficar pedindo as coisas da terra. Vai na Bíblia. Ele me levou na Bíblia e falou assim, que Ele já deu para os homens a terra como herança. Ele falou, tudo já é teu. Peça do meu espírito. E quando você estiver preparado, com entendimento renovado, você vai desfrutar, porque as bênçãos vão correr atrás de você e vai te alcançar. Essa foi a direção do Espírito. Como que você é filho de um bilionário, daquele que é dono do ouro, da prata e está chorando miséria? Os filhos sofrem por falta de quê? Conhecimento. Ah, apóstolo, então deixa eu te dar uma base bíblica. Filho pródigo. Por que não está vivendo melhor? Porque se afastou da direção do pai. Aí está comendo bolotas de porco, que sobra. Das migalhas. Por que não está vivendo melhor na terra? Por que ainda não se manifestou como uma coluna espiritual no reino? Como uma coluna financeira na casa de Deus? Por que não levantou ainda? Porque não entendeu. Falei ontem, vou falar de novo aqui, porque é pelo Espírito. Nós estamos aqui na terra de pá. E o que você está fazendo? Esse tempo de vida que Deus te deu aqui. O que você tem feito com a sua própria vida? O que você tem feito? Hoje é o culto da fé, igreja. Não tem como extrair a fé de dentro de você se você não for confrontado. Não tem como extrair a fé de dentro de você, passando a mão na tua cabeça dizendo que você está certo. Você não está certo. Se você tivesse certo, você não estaria aqui. Apóstolo, mas eu estou certo, então tá bom. Então Deus está tornando eu e você melhor. Quem está entendendo? Cada dia melhor por causa da pá. Aos olhos do homem você pode estar tudo bem. E aos olhos de Deus? Ah, eu creio que deve estar bem. Eu creio. Ou eu acho. Por que tem essa frase? Eu creio ou eu acho? Porque não conhece as Escrituras. Porque não tem intimidade com o Espírito. Então não sabe o que está fazendo. Nem tudo que você agrada os homens, você está agradando a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Volta para mim, filho. 1 Pedro 13. Portanto, cigi os vossos lombos do entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu. Na revelação. Revelação de quem? Então quer dizer que Jesus Cristo é Então por isso que nem todo mundo tem intimidade com o Espírito. Diante de Deus. Quem antes de pisar aqui nessa igreja, já tinha intimidade com o Espírito Santo? Levanta a mão. Já tinha intimidade com o Espírito Santo? Não, acho que vocês não entenderam o que eu perguntei. Quem antes de pisar nessa igreja já conhecia o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem está conhecendo o Espírito Santo de Deus aqui? Levanta a mão.
A igreja de Cristo, a genuína, não é que os homens montam com dinheiro. A igreja espiritual de Cristo, ela não fica na terra, ela não se manifesta, ela não nasce, ela não prospera, se não tiver as direções do Espírito. Aí você fala assim, mas eu me converti tantos anos, mas nunca ouviu falar do Espírito Santo? Mas está na Bíblia. Está na Bíblia, né? Paulo chegou, né, diante dos homens, né? Conhece o Espírito Santo? Não, nem sabemos quem é. Mas eu amo a Deus, mas eu sirvo a Deus. Mas quem é Espírito Santo? Nós não sabemos. Eu me deparo com muitos que falam assim, eu tenho tantos anos de evangelho, mas não conhece o Espírito Santo? Deixa eu te dizer de novo, ó. Espírito Santo. É um espírito de santidade da parte de... que ele fica em nós, ele mora em nós, ele se manifesta em todo filho da obediência. Olha só o que vai dizer o 14, eu já estou encerrando, olha lá. Põe lá, 1 Pedro. Como filhos o quê? Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Vou simplificar ali, tá rápido. A partir de agora somos filhos obedientes. Então não nos conformamos mais com o pecado. Porque antes a gente andava na ignorância. Hoje não. Hoje, por causa do Espírito Santo e da paz, sabemos o que é certo e errado aos olhos de quem? Não é aos olhos do pastor, aos olhos do nome da igreja. É aos olhos de Cristo, mediante a palavra de... Não é aos olhos da doutrina do homem, o que o homem quer ensinar. É aquilo que Deus ensina pelo Espírito e pela palavra. Olha lá, ó. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Ou seja, como eu não tinha conhecimento, ignorância é o mesmo que falta de conhecer a respeito de algo. Como eu não tinha conhecimento a respeito do reino de Deus, então aquilo que eu fazia, que eu achava que era bom para mim, eu achava que Deus permitiu, sim ou não? Mas muitas vezes aquilo que é bom para nós, diante de Deus, é pecado. Mas eu gosto, é bom para mim. Mas aos olhos de Deus é pecado. Olha lá, 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Você vai ser santo como? Olha lá, em toda a vossa maneira de quê? Tem como ser santo? Tem como ser santo, igreja? Quantos aqui é santo? Quantos aqui é santo? Alguns vieram no culto que foi ensinado, outros não. Aí na dúvida eu vou ficar quieto. Então diga assim, eu sou santo. A palavra te santifica. A palavra está te fazendo ser santo agora. Olha lá. Mas como é santo aquele que vos chamou. Mais um motivo que eu preguei alguns anos errado. No que, apóstolo? Quem quer aceitar Jesus está errado. Olha lá. Mas como é santo aquele que vos, foi ele que nos chamou. Quem te trouxe aqui? Então ninguém aqui aceitou Jesus. Ele que nos aceitou. Quem está entendendo? Ele que nos chamou. Você está aqui porque que você ama Cristo? Diga a verdade. A garoa, o cansaço, a fome, o sofá ou a cama. Você falou, meu, estou tão cansado. Mas você ama Jesus demais e você veio para a igreja hoje. É assim que funciona? Hã? Claro que não. O Espírito visitou o seu ex e fez você renunciar o descanso momentaneamente para você vir para a igreja. Aquele seu plano da sopinha, tá frio, a sopinha, o pão mó. O Senhor falou, e a igreja? E a sua alma? E o seu espírito? Precisa ser alimentado. O que você está fazendo agora aqui na igreja? Entregando para Deus um sacrifício. Esse momento para você sentar aqui, está sendo como um sacrifício. Quem está recebendo? O próprio Deus, igreja.
Porque Ele já sabe que nós somos limitados. Então tudo que você está fazendo, tudo que você faz dentro e para a obra de Deus, Ele recebe como um sacrifício. E a Bíblia vai dizer que Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você entrega, que você faz como um sacrifício, Deus devolve, retribui para você 1000 vezes mais. Quem está entendendo? Porque Ele sabe que nós somos limitados. Quem tem te sustentado? Quem tem te dado livramento até aqui? Tudo é Ele, igreja. Olha lá.